Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum. O convite de Jesus, ele continua ressoando. Vinde e vede. Essa experiência nos torna participantes do chamado à doação da vida. A vocação dos primeiros discípulos é um testemunho de que muitas pessoas ao longo da história já aceitaram essa proposta. É a partir da convivência com Jesus que o encontro e o discipulado vão ganhando consistência. A resposta, embora exigente, é livre, gratuita e dá sentido a toda a vida. Enquanto Marcos, Mateus e Lucas mostram o chamado dos apóstolos no contexto da profissão que exerciam, o Evangelho de João apresenta a constituição do grupo dos 12 como um prolongamento da missão de João Batista. Aquele que escutou com o coração aberto o ensinamento de João pode prontamente abandonar tudo e começar a seguir o Messias que está no meio do povo. É que as leituras que ouvimos hoje, sobretudo a do livro de Samuel e também do Evangelho, nos revelam que nossa existência é um chamado. Nós existimos porque Deus nos chamou à vida. Desde o ventre materno, pronunciou o nosso nome. E como o Papa Francisco gosta de dizer, o importante é que cada um descubra seu próprio chamado e traga à luz o melhor de si mesmo. Deus permite que você consiga identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a sua vida. Esse é o ponto. A vida de cada um de nós é única. Ela contém uma palavra única de Deus a ser comunicada ao mundo. Uma palavra que traduz em nossa existência a presença de Jesus junto às pessoas que convivem conosco e que necessitam da sua palavra como luz, orientação e salvação. Portanto, nossa existência é uma provocação. Em seu Filho Jesus, o Pai nos provoca, nos chama a responder à vida, à tarefa que Ele quis, então, nos confiar ao nos chamar à existência. Se os animais vivem a partir, então, dos seus próprios instintos, nós, pessoas humanas, somos provocados a viver a partir da nossa vocação, do chamado que recebemos de Deus. Se os animais simplesmente reagem ao que lhes acontece, nós podemos responder aos acontecimentos, então procurando nos responsabilizar pela nossa existência, vivendo nossa vida com sentido e não apenas sobrevivendo. Discernir o chamado de Deus é um processo lento e às vezes até mesmo doloroso. Ninguém de nós nasce com uma bola de cristal que esclarece todas as nossas dúvidas. É ouvindo a vida, ouvindo os acontecimentos e, sobretudo, ouvindo a nossa própria alma, que vamos nos dando conta da provocação que está nos sendo feita. Assim foi com Samuel. Deus poderia ter chamado os filhos
do sacerdote Eli para serem então seus profetas. Mas eles eram pessoas corrompidas, assim como o pai. Da mesma forma acontece hoje, numa época em que também nossa igreja tem sua credibilidade abalada por escândalos e por uma apatia, uma apática, poderíamos dizer, e medíocre atuação pastoral. Isso com algumas exceções. Mas Deus continua a chamar pessoas para fazerem a diferença. Assim como fez Samuel, nós também precisamos ter a coragem de nos perguntar pelo nosso lugar na igreja e na sociedade, respondendo ao Deus que continuamente nos chama. Fala, que teu servo escuta. Precisamos não fugir das provocações de Deus e de ter a coragem de responder ao que a vida está então nos pedindo neste momento. É importante ouvir as inquietações do nosso coração e atender, quer dizer, e entender que somente quando abraçarmos então a nossa vocação e formos fiéis à missão que a vida quer nos confiar, é que encontraremos paz e nos sentiremos pessoas realizadas. Diariamente, Deus continuará a abrir, os olhos, os nossos ouvidos, falando conosco por meio dos acontecimentos, esperando de nós a mesma disponibilidade de coração que encontrou no salmista. Eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. Algo nos ajuda a discernir, a perceber as provocações que Deus está nos fazendo neste momento. Algo nos ajuda também a ver como Deus, ao nos chamar. Isso em vista da missão que somos chamados também a abraçar. É a pergunta que Jesus faz aos 2 discípulos de João, que o deixam e passam a seguir, neste momento. Porque voltando-se para eles e vendo que o estavam então seguindo, Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? Nós não gostamos de perguntas, mas apenas de respostas. Nós procuramos por respostas, mas às vezes a melhor resposta que a vida nos dá é nos questionar, é nos fazer perguntas novas e profundas que nos obriguem a parar de fugir de nós mesmos, a ouvir as inquietações do nosso coração e a responder àquele que está nos provocando. Nós fazemos uma porção de coisas e a maior parte do tempo as fazemos no piloto automático, de maneira mecânica, quase que instintiva, sem nos perguntar para onde aquilo que está nos levando e se aquilo está então respondendo à nossa pergunta de fundo, que é a pergunta pelo sentido da nossa vida. Vivendo assim, muitas pessoas deixaram de viver, de ver sentido, nos compromissos que haviam abraçado e pularam fora do barco. As redes sociais estão cheias de pessoas perdidas que não são capazes de responder nem para si mesmas o que estão procurando. Muitas delas correm diariamente atrás do vazio e se tornam ainda mais vazias. Muitas pessoas têm como tarefa principal encherem a própria vida de bagulho e de bagulho. E aí depois vão colocando em meio a tantas coisas desses emaranhados, também o próprio barulho que fazem e que levam na vida dos outros. Simplesmente para não ouvirem a pergunta que grita dentro delas.
O que você está procurando? Nós, seres humanos, não procuramos por alguma coisa, mas por alguém. É vossa face que eu procuro, Senhor. Não me escondas a tua face. Nós procuramos por aquele que nos procura. Jesus procura o ser humano para salvá-lo da desorientação e da morte, para salvá-lo de si mesmo. Aquele que nos pergunta hoje: o que vocês estão procurando? É o mesmo que afirmou que veio procurar e salvar o que estava perdido. Resta-nos deixar-nos nos encontrar por Ele. Resta-nos segui-lo, buscar saber onde Ele mora. Ele quer habitar dentro de cada um de nós. Resta-nos nos tornar íntimos dele e permitir que ele se torne íntimo de nós. Encontramos o Messias. Essa é a afirmação dos discípulos. Jesus é a resposta à nossa busca mais profunda de vida e de salvação. Encontrei um homem que me disse tudo o que eu fiz. Encontrei um homem que me ajudou a compreender a sede que eu trazia dentro de mim. Encontrei aquele que é a fonte da água viva para saciar a vida, a minha sede de sentido. Que ao longo deste ano nos deixemos encontrar por Jesus e pela vontade do seu Evangelho. Que possamos ouvir as inquietações mais profundas do nosso coração e aprendamos a suportar a inquietante pergunta: o que eu estou procurando? Que não tenhamos medo de responder a essa pergunta fundamental para a nossa vida, tanto no plano humano quanto no espiritual e vocacional. Sempre que nos aproximamos de Jesus, podemos escutar sua desafiadora pergunta: o que estás procurando? É uma boa oportunidade para sondar nosso interior e descobrir o que nos move, as intenções que alimentam nosso coração e qual é o fim almejado para a nossa existência. Ao olhar para dentro, é fácil perceber como todos nós queremos a experiência de morar com. Sondamos o Mestre para ver onde ele mora, porque as questões mais importantes para o coração falam de afeto, de colo, da experiência do cuidado e ajuda mútua que temos na nossa relação em casa. Isso torna a vida humana. O chamado de Jesus para hoje não é outro senão: venham e vejam. Somos convidados e convidadas a acolher o caminho que Jesus nos oferece, para no caminho deixarmos o coração ser tocado pela vida do Mestre. Assim poderemos também começar a viver com Ele, tendo a mesma casa, no fundo, a mesma relação de amor que Jesus tem com o Pai. Sermos filhos e filhas amados e amadas por Deus. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus que caminha. Peço ao Senhor aquilo que quero. Onde moras? E buscando tirar proveito, contemplo os vários encontros, identificando-me com os vários discípulos, notando principalmente João ainda está além do Jordão e diz: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos que o escutam e seguem Jesus. O que estás procurando? Onde moras? Vinde ver. Nesse dia, permaneceram com ele. Ou seja, encontramos o Messias. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.